Eu vou ser sincero para vocês. Eu falo bastante de política aqui, até porque minha formação é filosofia política. O meu mestrado e meu doutorado foram em filosofia política e ética, mas dentro da filosofia é difícil a gente escapar de uma série de considerações existencialistas. Eu penso muito em questões existenciais, até por ser um nietzschiano, né? Por estudar bastante Nietzsche. Quem já leu bastante Nietzsche entende que ele é muito mais profundo, ele vai muito mais além do que as categorizações que a gente tenta colocar ele de se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é reacionário, se ele é progressista e uma série de coisas. E a própria filosofia, que está sempre falando de cosmologias, né? Falar de filosofia é sempre partir de cosmologias, é sempre partir de mitos, é sempre partir de como a gente consegue abstrair uma epistemologia, uma ética, uma ciência, uma série de coisas a partir das visões de mundo que a gente acredita ou não, ou que a gente constrói. Enfim, isso também é uma tarefa filosófica e eu vou experimentar nos próximos vídeos do canal ser um pouco existencialista também, não só político, embora eu também ache que o existencialismo é sempre político, né? No final a gente sempre acaba caindo na política, mas eu vou tentar outros rumos. Eu quero ver o que as pessoas vão achar. É um vídeo experimental, assim, porque eu tenho uma série de questões existencialistas que são, eu não diria mal resolvidas, porque eu não acho que existe a possibilidade realmente de resolver a existência através da reflexão filosófica ou através de qualquer coisa que seja. Então esse vídeo partiu de umas conversas que eu estava tendo com uma amiga minha que tem ideações suicidas em alguns momentos. No caso, nessa conversa ela não estava tendo. E na real isso trouxe à tona uma série de relações, de pessoas que eu conheci na vida que também tinham ideações suicidas. Hoje em dia, ter ideação suicida não é nem mais algo raro, né? Não é nem algo que a gente pode dizer, não conheço ninguém, nossa. Eu vivi uma época onde isso era considerado bobagem, onde a pessoa que tinha ideação suicida era uma pessoa que queria aparecer. Era terrível, tá, gente? É terrível. E assim, ainda ontem, tá? Ainda ontem, essa época. Pra ser bem sincero, eu tive ideação suicida uma vez na vida, assim, forte, né? Tive um pouquinho em outros momentos, mas forte mesmo, uma vez na vida, por conta de um remédio psiquiátrico errado, tá? Que não funcionou e que a psiquiatra mandou eu insistir. Talvez se eu tivesse sim insistido, eu não estaria mais aqui. Eu tive que pesquisar para saber se os efeitos colaterais vinham primeiro, antes do efeito bom do remédio que ela falou que ia vir. Enfim, eu não vou falar sobre psiquiatria aqui. Eu tenho muitos problemas com a psiquiatria, até porque eu sou Foucaultiano. E talvez eu vá trazer isso aqui. Se tiverem interesse, comentem aqui. Porque tanto, né, a partir de Foucault, quanto reflexões mais próprias, etc. Porque eu realmente tenho problemas com a psiquiatria. Que não significa que eu vou sair por aí dizendo para as pessoas não tomarem remédio, até porque ter problemas com algo não significa anular completamente a existência desse algo. Eu acho que existem sim casos em que as pessoas devem tomar remédio, mas uma das reflexões que eu tive é que, pra mim, na verdade, uma das coisas mais angustiantes que tem é saber que um dia eu vou morrer. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Sabe, a ideia de que eu simplesmente vou deixar de existir eternamente. Um dia este ponto de vida, essa existência que eu sou, simplesmente vai deixar de existir. E pra mim, da minha perspectiva, o meu ponto de vista é meio que tudo que existe. Eu sei que não é tudo que existe, mas a existência simplesmente, né, não vai mais se dar para mim. Pra muita gente é papo de louco, mas eu sei que é bastante importante para algumas pessoas também. Eu sei que eu não sou o único. Eu sei que isso também moldou quem eu sou como filósofo. Por saber, né, por achar, ou pelo menos acreditar, eu sou ateu, que um dia eu vou deixar de existir, eu valorizo muito o meu tempo livre, eu valorizo muito as coisas que eu posso ou não posso fazer na vida. E eu acho que as pessoas não têm que viver uma vida, a única vida que elas têm, ou pelo menos, né, eu acredito nisso, que a única vida que essas pessoas têm, não deve ser subjugada pelo lucro alheio. Elas não devem passar a maior parte da sua vida trabalhando para gerar lucro para os outros. Tampouco viver sobre os termos dos outros, né? Os meus valores são isso, a minha religião, a minha fé diz isso, a minha racionalidade, né? Eu sou o defensor da razão, então você tem que se comportar de maneira racional porque eu sou o detentor da razão e se você discorda de mim, você é irracionalista e uma série de coisas. Eu não acho que as pessoas têm que se render a esses discursos totalizantes. Eu sei que, de certa forma, isso está relacionado ao fato de eu ser ateu.
né? Eu queria dizer para vocês, eu vejo uma falsa crença de que as pessoas acham que tudo é escolha, né? A gente vive num mundo que tenta forçar as coisas como escolha nos outros, porque senão fica evidente como as coisas, na verdade, são muitas vezes frutos do próprio meio, imposição do próprio meio, e eu não estou aqui reclamando do meu ateísmo, né? Mas eu estou aqui dizendo que ele também é fruto de uma experiência, de uma vida, de uma história, e ele também gera angústia. Eu tenho até certa inveja das pessoas que não têm essa angústia, sabe? Tem pessoas que vivem tranquilamente, sem problema nenhum. Eu tenho uma tia que ela acredita no espiritismo, e assim, gente, para ela a morte é uma coisa banal, assim, ela tem zero medo da morte, ela sofre menos quando ela perde uma pessoa querida, porque ela sabe que, né, existe um outro mundo e que esse mundo ela vai reencontrar. Então ela assim, ela fala, os olhos dela brilham, e eu acho isso bonito, tá? A minha luta é muito mais contra os poderes de dominação, né, a ideia de uma classe dominante, de uma religião que possui os seus paladinos, os seus pastores, e daí eles têm o poder de dizer como as pessoas vão viver a vida delas, eles têm o poder de extrair dinheiro dessas pessoas, eles têm o poder de dominar, de manipular essas pessoas. Isso eu acho terrível, tá? Mas eu acho que existe toda uma série de questões aí que também são interessantes, sabe? Eu não sou daquelas pessoas que acham, né? Eu não sou daqueles marxistas que acham que a religião é só um sistema de dominação. Eu acho que isso é um hábito que a gente tem pelo período histórico que a gente vive. A gente vê muito o aspecto de dominação das religiões porque a gente tem que conviver com as religiões monoteístas, tá? Eu já acho problemático essa coisa de religião monoteísta, com Deus lá em cima, julgando, dando ordens, né? Dando ordens para seus escolhidos, escolhendo grupos também, escolhendo grupos como melhores que outros, hierarquizando o mundo. Eu acho isso muito problemático, mas religião não se resume a isso. Só que a gente vive esse período histórico onde a gente está sendo subjugado por essas religiões, e é muito normal que a gente tenha raiva, que a gente se revolte, que a gente lute contra elas mesmo. Eu não tô aqui vindo de, eu sou ateu, mas a gente tem que adorar as religiões, vou cantar música evangélica e blá blá blá. Não é isso o meu discurso, tá? O meu discurso é que a humanidade viveu outras coisas, tá? Outras coisas muito mais interessantes. Eu simplesmente não consigo, não é uma escolha, eu não escolhi ser ateu. Algumas pessoas acham que escolheram ser ateu, religião, etc. Eu sei, está claro pra mim que eu não escolhi, e eu já tentei até abalar esse ateísmo e nunca consegui. O mais próximo que eu cheguei foi numa consagração de ayahuasca, tá? Foi fascinante, foi muito difícil, foi muito dolorido. Eu não vou recomendar ninguém a ir lá, porque pode gerar ressentimento contra mim, pode gerar muito sofrimento em você, mas foi fascinante, eu não me arrependo de um segundo de sofrimento que eu tive. E essa balada não foi tanto em direção de acreditar em um Deus, mas de experienciar algo tão interessante, tão sublime, tão conectado com uma série de coisas, que eu comecei a entender melhor que se existem pessoas que têm esses tipos de experiência, e eu sei que a experiência da ayahuasca ela chega em cogumelos e só de passagem, né? Existem mais de 200 cogumelos que possuem a substância psilocibina. Pode vir do peiote, né? Que está em cactos. A substância mescalina que vem do peiote, mas também está no cacto São Pedro, que é muito comum, né? O peiote está quase em extinção, então a gente tem que respeitar o peiote e deixar para os indígenas que consomem o peiote não sair consumindo ele, mas está num cactus também. A mescalina, uma coisa é consumir peiote, outra coisa é consumir mescalina. Então isso está na natureza, você está entendendo? Isso está na natureza. Existem inúmeras maneiras de alucinar na natureza, e existem alucinações também que nem precisam de substâncias alucinógenas. Tem gente que consegue estados de experiência, né, estados chamados de mais elevados, etc., com meditação. O Aldous Huxley comenta nas Portas da Percepção como até questão do suplício, da dor, gera toda uma questão de sair açúcar do cérebro. Não entendo direito essas coisas, mas que pode gerar estados alucinógenos. Então, questões coletivas, as pessoas têm uma série de experiências que eu tive muito pouco na vida, mas que eu entendo como isso complexifica a discussão e como isso explica também como a história de cada um
vai definir o que essas pessoas acreditam, vai pelo menos impulsionar as pessoas para um lado ou para o outro. Então eu imagino que se eu vivesse em um tribalismo, né, numa tribo indígena, em algum grupo de aborígenes ou caçadores-coletores que tivesse vidas completamente diferentes, imersas na natureza, né, imersas num local onde está tudo vivo, né, porque na natureza está tudo vivo, as florestas, né, as árvores, está ao redor de árvores, insetos, peixe, animais, está tudo vivo onde você vive, sabe? Então você vê a realidade como algo muito vivo e você vai criar cosmologias e maneiras de ver o mundo completamente diferentes de nós que vivemos em selvas de pedra muitas vezes. Então assim, eu não tô aqui, né? O meu ateísmo, ele não é um ateísmo que tá aqui para ditar ordem para ninguém, tá? Eu tô aqui, eu uso inclusive ele de maneira mais metodológica. E eu sei que as crenças religiosas, ou nem chamaria de religiosas, muitas vezes eu chamaria de místicas, elas estão muito acima do que a ideia de um Deus invejoso, dominante, raivoso, que tem seus escolhidos e que hierarquiza as pessoas. Tem pessoas que realmente experienciam coisas incríveis. E daí, eu acho que a gente pode ter religiões baseadas na conexão justa e honesta com algo maior, que eu sei que existe, e a gente pode ter religiões baseadas no medo e baseada na construção de privilégio para alguns grupos, né? Os grupos que ditam como são as coisas, que ditam a vontade de Deus, que dizem qual é a vontade de Deus e como você deve se comportar. Eu combato esse segundo tipo de religião. E eu luto por uma sociedade que talvez forneça essa conexão, não necessariamente em substâncias ou em religiões, experiências religiosas, mas também nelas, não vejo problema. Inclusive, a própria questão, né, de abolir substâncias psicodélicas e coisa e tal. Eu vi um documentário, Netflix, em que o cara comenta que as pessoas, né, os hippies estavam começando a ter essas experiências e de repente vem um discurso anti-guerra e vem uma necessidade de banir essas substâncias porque os Estados Unidos queria colocar jovens para ir lá no Vietnã matar e estuprar as pessoas. Inclusive eles tinham até protocolo de ensinar os soldados a estuprarem as pessoas porque isso aumentava o terror. Então esse país que tinha isso começou a caçar as pessoas que estavam tendo experiências psicodélicas e sentindo conexão com algo maior porque isso afastava elas da guerra. Eu acho isso muito problemático. E se ao mesmo tempo a inexistência, para mim, a ideia de que eu não vou existir por toda uma eternidade quando a minha vida acabar, isso é um pouco claustrofóbico. Eu conheço algumas pessoas, inclusive essa minha amiga com quem eu estava conversando, né, então que deu início a essa conversa, essa reflexão. Na verdade, eu já conversei com mais de uma pessoa, algumas pessoas, eu tô fazendo um amaranhado, tá, da minha vida e de relações e de conversas que eu tive com pessoas. Eu conheci várias pessoas que, na verdade, encontram conforto na inexistência. O próprio Nietzsche fala que o pensamento do suicídio faz ele vencer inúmeras noites difíceis. A ideia do suicídio nunca me fez vencer uma noite difícil. Pelo contrário, a ideia de que eu vou deixar de existir é que trouxe noites difíceis para mim. E talvez isso diga muito sobre os meus privilégios, sobre como a minha vida, né, é razoavelmente boa, como as coisas boas da minha vida falam mais alto do que as coisas ruins, porque eu sei que se eu tivesse uma vida de tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, que ele seria tão pesado que talvez a inexistência fosse um conforto para mim. E daí, me encaminhando para terminar esse vídeo e talvez trazer outras reflexões, eu queria lembrar do Albert Camus, né? Que naquele O Mito de Sísifo, ele comenta que são raros os suicídios lógicos. O que seria um suicídio lógico? Você conclui que a vida não tem sentido, né? Você conclui que a vida não tem sentido e daí você se mata, porque já que não tem sentido, por que eu não vou morrer? Tem pessoas, né? Eu acho que basicamente muitos ateus, a maioria dos ateus, a vida não tem um sentido lá em cima, né? Não tem algo dando sentido. O sentido é a própria vida, né? O sentido da vida é viver. Essas pessoas, se elas têm uma vida boa, se elas não estão num grande estado de sofrimento, elas vão viver, elas não vão se matar. Quase ninguém se mata porque concluiu que a vida não tem sentido. Não é o sentido da vida que está fazendo você viver,
ou que está fazendo você ser feliz quando você é feliz, tá? Não é o sentido da vida. Claro que você achar algo que faz sentido, você achar algo que dá prazer, você achar algo pelo qual você quer buscar, você quer lutar, você quer viver por algo, isso é muito importante. Inclusive eu tenho essas coisas, né? A filosofia é isso pra mim, a música também de maneira um pouco menor. Eu sou um músico amador, eu nem trago a música pra internet nem nada, mas a música é algo importante pra mim, a filosofia é algo importante pra mim e as pessoas com quem eu me relaciono são muito importantes pra mim. Então assim, eu vejo sentido em viver, tá? Eu vejo sentido em viver, mas eu não acho que a vida tem sentido, sabe? No sentido de algo maior, algo que vai garantir que a minha existência aqui na Terra não foi em vão, não foi só uma fagulha, não foi só um segundo cósmico. Eu vejo a minha vida como um segundo cósmico, tá? Mas ela é tudo que eu tenho também. Então eu não desisti de viver ela da melhor maneira possível. Eu não acho que ninguém deva desistir. Por isso que a minha luta é uma filosofia política, sabe? Porque é sobre como que a gente pode fazer para ter a melhor vida possível e para que o suicídio não se coloque pra gente, porque não é pela razão que a gente chega no suicídio, tá? Partindo de Camus, eu que faço uma reflexão própria, né? Não é pela razão, você não para, reflete, a vida não tem sentido, vou me matar. As pessoas que chegam no suicídio, né, na vontade de morrer ou no conforto da inexistência, normalmente é porque realmente a vida ela é muito cruel. Normalmente o suicídio, eu vejo o suicídio como um momento onde o sofrimento da vida, o sofrimento da existência, ele é tão grande que ele supera muito a ideia de que você vai deixar de existir. A ideia de que você vai abdicar da única coisa que você tem, que é existir. Por isso também que as religiões têm que condenar o suicídio, né? Porque muita religião às vezes passa pano ou até propaga o sofrimento na Terra, mas se existe um lugar tão melhor no além, se existe realmente, se você consegue fazer as pessoas acreditar que existe um lugar tão melhor no além, por que as pessoas simplesmente não se matam, né? Afinal, eu vou sair desse sofrimento terrível e vou para um lugar melhor. Então a religião precisa condenar o suicídio, porque senão as pessoas vão simplesmente se matar. As pessoas que realmente têm fé vão simplesmente se matar. Mas independente disso, eu acho muito importante que a gente entenda, né? Se a gente quer resolver essa questão do suicídio, a gente pode ter essas reflexões existencialistas, como eu tô tendo agora. Talvez eu esteja indo um pouco longe demais, sendo um pouco confuso, mas eu acho que a gente tem essa existência, a gente não pode abdicar de lutar para fazer dela o melhor possível. E muitas vezes, né, as pessoas são convidadas a isso. Esse mundo de sofrimento precisa mudar para que esse convite não exista, tá? E a gente tem uma sociedade que convida as pessoas o tempo todo a aceitar esse flerte, né? Esse flerte, o suicídio como consolo. O próprio Nietzsche foi uma pessoa que sofreu muito, em certo sentido foi um ressentido e usou esse sofrimento para produzir filosofia, muitas vezes porque era o que dava sentido para a vida dele. Ao mesmo tempo que ele abdica da ideia de um sentido para a existência, ele também é um ser humano e ele também viveu esse sentido da existência, por isso que muitas vezes ele se ressentia assim. Eu queria trazer aqui essa reflexão que não deixa de ser um pouco política, né? Porque eu acho que existem os angustiados com a inexistência, onde eu me coloco, e os aliviados com a inexistência, onde outras pessoas se colocam. E eu acho que isso também tem viés de quanto você sofreu, do que a vida fez com você, e que a gente cria um mundo, talvez sem os dois, tá? Talvez um mundo onde as pessoas não sofram tanto para ansiar pela inexistência, mas um mundo onde as pessoas não estejam tão desconectadas com as coisas, que eu me vejo como desconectado com as coisas sim, tá? Eu não acho que precisa ser algo divino, ser algo transcendente, mas eu sei que tem toda uma existência de classe, uma existência do local onde eu vim, do estado onde eu fui criado, do país, das ideologias que vieram para cima de mim, da educação que eu tive, que também geram essa desconexão. Eu senti pouco essa conexão, foi importante para mim a ayahuasca e outras experiências. Eu acho essa conexão importante, estar conectado com as coisas. Eu acho bonito a ideia, né? A natureza me faz bem, sabe? Eu sei que tem todo um discurso gratiluz, despolitizante, mas também tem sabedoria aí, tá, gente? A ideia de que a natureza nos faz bem, a ideia de que às vezes a gente tem que desconectar dos aparelhos e se conectar com outras coisas porque a gente tá perdendo algo valioso, é uma ideia muito válida. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais. O vídeo já acabou. Eu tô aqui só para tentar te convencer a se tornar membro do canal, ou contribuir no Apoia-se, ou fazer uma contribuição isolada por Pix. Se cada pessoa que curte os vídeos fizer um Pix de R$1 para cada vídeo que gostou, eu já vou ter como viver plenamente do canal e falar livremente sobre tudo aquilo que eu acho que precisa ser falado.
eu meio que liguei o foda-se, sabe? Eu tenho 22 anos de filosofia e eu não tô aqui pra ficar pensando, ai, mas meu Deus, será que se eu falar isso vai ofender fulano, ciclano, beltrano e blá blá blá? Não dá, gente. Eu preciso ser radicalmente, visceralmente honesto aqui. Eu preciso de tempo para estudar, plenitude para isso e o direito, inclusive, de errar. O direito, inclusive, da gente discordar e não se odiar, porque eu acredito nisso, né? A menos que você seja fascista ou alguma coisa, eu acredito nisso e eu acredito que existe um teto para isso. Se você contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, você também vai poder participar do grupo do canal que já tem. Tem pouca gente ainda, tá meio parado, mas é um grupo onde a gente vai poder trocar uma ideia, onde você pode fazer sugestão, onde eu aviso as coisas, né? Se eu for fazer uma live, mas bem em cima da hora ou alguma coisa, se eu for lançar um curso, enfim, vários projetos que eu pretendo tocar daqui pra frente, inclusive, o primeiro lugar onde eu vou avisar vai ser no grupo do canal. Então seria muito legal ter você contribuindo e participando do grupo, já tem uma galera bem legal lá e dá inclusive pra conhecer pessoas legais, tá? Porque são pessoas que também gostam do canal e quem gosta do canal é um pós-moderno muito massa, né? Vamos ser sinceros.